Você sabe o que é um café biodinâmico e como ele pode te fazer bem para a sua saúde, para a sua espiritualidade? Hoje conversamos com a proprietária da fazenda Giori, Conceição de Giori, sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, Conceição. Obrigada, Amanda. Eu que agradeço a oportunidade de falar do nosso trabalho e dos nossos objetivos, que se resumem num desejo muito grande de cuidar das pessoas e cuidar do meio ambiente. Bom, o que é agricultura biodinâmica, né? E quais foram as dificuldades de implementar uma novidade dessa aqui, por exemplo, no Espírito Santo? A agricultura biodinâmica, ela é a agricultura orgânica de forma compilada mais antiga no mundo, né? Ela foi compilada por Rudolf Steiner em 1924 e ela se baseia em princípios muito antigos de povos antigos, nos critérios para se produzir alimentos com força vital altamente considerável. Então, quando a gente pensa em agricultura biodinâmica, eu preciso necessariamente pensar um pouco para além do orgânico. Não é apenas exclusivamente utilizar produtos que são permitidos pela agricultura orgânica, que não são agrotóxicos, que não são químicos, mas é também você utilizar elementos próprios de cada unidade produtiva, de cada individualidade agrícola. Na biodinâmica, nós interpretamos cada sítio, cada fazenda como um indivíduo, uma individualidade agrícola. E dentro dessa maneira, ele precisa entender sua personalidade, sua disponibilidade e seus próprios recursos, e usar os seus recursos todos disponíveis para melhorar o seu processo produtivo. E aí entra o consórcio animal-vegetal, o consórcio mineral, né? E a observância de determinados calendários que tornam determinados processos de produção mais favoráveis ou menos favoráveis. Então, respeitar ou tentar respeitar épocas de plantio mais favoráveis. Quando a gente fala de café, o café ele é um arbusto, é uma planta perene. Então, não é possível você conseguir respeitar a integralidade do calendário, mas é possível que você não faça alguma coisa num calendário que é altamente não propício. Uhum. Por exemplo, quando nós enfrentamos eclipses, o momento de eclipse, ele é um momento de parada, de introspecção, de repensar o trajeto. Por isso não é o momento de você lidar com a terra de forma ativa, é o momento de você deixar que ela faça naturalmente o processo de descanso dela. Então a agricultura biodinâmica, ela de uma forma, acho que resumidamente mais simples, é você observar os ciclos da vida e seguir de acordo com eles, sem promover interferências que possam quebrar um equilíbrio, que é justamente o equilíbrio que faz com que um produto produzido por uma agricultura biodinâmica tenha uma energia vital muito maior e Uhum. carregue nutrientes de forma mais efetiva. E aí tem uma série de propostas, né, para se adequar a essa questão da biodinâmica, que é respeitar os ciclos astronômicos, o uso da música. Gostaria que você falasse um pouquinho dessas práticas que não são tão usuais, né, na produção comum. Exatamente. A agricultura biodinâmica, ela recomenda que o agricultor desenvolva uma aptidão própria de entender o que é preciso para melhorar o seu sistema produtivo. E, de acordo com isso, quando o agricultor ele desenvolve essa autonomia, ele busca novas formas que possam se unir para melhorar a produção. E a agricultura biodinâmica pede que a gente faça isso de uma maneira altamente consciente e não impactante negativamente. Por isso, nós trazemos formas de trabalhar, energizar e harmonizar não intrusivas, como a homeopatia. Utilizamos a homeopatia no cafezal, em toda a lavoura, a musicoterapia, que se fica tocando no galpão de estocagem do café 24 horas por dia, todos os dias, Que tipo né? de São música? músicas clássicas e músicas religiosas de base, independentemente da denominação religiosa. E por que independentemente da denominação religiosa? Porque nós entendemos que nós vamos entregar para o nosso consumidor um café que leva uma energia curativa, uma energia de conexão e uma energia de respeito, Uhum. né? Então, se precisa entrar o respeito, eu tenho que respeitar
toda a casa, né. Então quando a gente, entende que só há um Deus, né, e que se eu converso com Deus, respeitando que Ele é soberano em tudo, Ele que determina os ciclos da vida, né, Ele que determina quando nascemos e quando partimos, né, Ele que determina se vai chover ou não vai chover, Ele que determina como vai ser a sua safra. Então nada mais justo que você respeite essa autoridade divina de todas as formas possíveis que se pode respeitá-la. Então nós trabalhamos com todos os tipos de canções, de todas as denominações religiosas, que tenham por base promover esse respeito, essa conexão do homem com Deus. Interessante. Outra coisa que é interessante é há quanto tempo que vocês já cultivam o conilon? A minha família, né, a família Diora, eu sou a quarta geração de cafeicultores Uhum, da família, nós somos todos descendentes de italianos, né, nosso bisnono chegou no Brasil em 1895, uhum. né, e a gente iniciou o trabalho com arábica, os meus bisnonos, os meus nonos, os meus pais, e pelo menos há 40 anos nós trabalhamos com robusta, né. Uhum. E essa mudança de É foco do porque essa arábica escolha, para o né? robusta foi com a mudança de local, né. A família ela ficava alocada em regiões de montanhas, Uhum. depois nós mudamos para outras regiões com outros climas, onde está hoje a fazenda Diori, e aí nós entendemos que o robusta seria a planta mais, adequada para nossa produção naquele local. E tivemos muitas surpresas com o robusta. O trato diferente, né, Uhum. robusta ele é uma planta muito sociável, a gente diz sociável porque, ao contrário do arábica, que se autopoliniza, né, Uhum. uma única planta poliniza a si mesma, o robusta não, ele precisa de uma outra planta para haver a polinização, né, para haver a frutificação. E nisso ele se assemelha a nós humanos. Nós precisamos de um outro, né, semelhante Sim. para que a gente possa manter a vida, né, seguir com o caminho da vida. A mesma coisa com o robusta. Então eu digo que o arábica te faz você ficar muito em si mesmo, e o robusta te faz você se abrir para o outro, desenvolver o exercício da alteridade, né. Sim, por questões de mercado, né, o arábica ele era mais facilmente assimilado pela população, né, e o robusta não. E aí, como foi apresentar o robusta com essa roupagem, né, vamos dizer assim, é um café biodinâmico para o consumidor? Tá, isso é importante a gente entender um pouquinho o café, né. O café nós temos mais de 100 espécies de café no mundo. Uhum, E apesar de termos mais de 100 espécies, o mundo conhece hoje, com maior vigor, o arábica e o robusta. São uhum, as 2 plantas, que se consome como bebida, né. O robusta ele é muito mais jovem, ele não tem 60 anos, 50 anos de produção no Brasil de forma sistematizada. E o arábica não, o arábica já tem, né, ali, mais de 200 anos. Então o arábica, ele tem uma tradição muito maior, então quando o robusta ele entra no Brasil, e ele entra no Brasil primeiramente, por primeiro no estado do Espírito Santo, e a primeira semente de robusta foi plantada em Cachoeiro de Itapemirim, uhum. de onde saiu para outras regiões do Brasil, né. Então, como ele é mais jovem, obviamente, ele encontrou resistência por ser mais jovem, ou seja, não era conhecido, se precisava se apresentar, Sim. e pelo fato de que a indústria utilizou o robusta, para equilibrar os preços com o arábica, porque o robusta tendia a produzir mais do que o arábica. Uhum. E a indústria ela utilizava o café robusta, por ser um café com maior produção que o arábica, para fazer blends de baixa qualidade, sem se preocupar com as características positivas do café. Uhum. Felizmente, né, isso tem mudado e pesquisadores têm apontado de forma muito coerente a importância do robusta como um café bebida fina, né, Uhum. e a importância do robusta, inclusive, em razão de todas as mudanças climáticas que o mundo tem passado. Verdade. E aí a fazenda, ela tem um grande papel e realmente de muita importância nisso, porque antes dessas pesquisas a gente já apostava no robusta, né. Eu me lembro que criança nós tomávamos robusta, papai e mamãe torravam o café que a gente bebia, então nós já conhecíamos a importância do café, o café bem trabalhado, um café bem manejado. O robusta pode ser tão bom ou até melhor que o arábica, assim como o arábica pode ser tão bom ou até melhor que o robusta. Vai depender, não é a espécie que vai definir se o café é bom ou ruim. O que vai definir é o manejo que é dado para aquele café. Isso é que define. A partir de suas próprias experiências, você já tinha esse conhecimento, né. Exatamente. Só para as pessoas entenderem, é porque esse café que a gente encontra na prateleira do supermercado,
que é o café solúvel, muitas vezes é o blend, que é a mistura, né, de arábica, robusta, não é um café que tem um tratamento de numa fazenda regenerativa, né, não é um café biodinâmico. E por falar nisso, o selo Demeter, que não exige só, não utilizar químicos, né, tem uma série de critérios para obtenção do selo que vocês têm. Exatamente, a fazenda ela tem 5 certificações, né, orgânicas, né. A certificação orgânica para o Brasil, com equivalência para o Chile, certificação orgânica para todo o mercado europeu, certificação orgânica para o mercado americano e a certificação Demeter, que nos orgulha bastante, porque é uma das mais rigorosas, né, e para se cumprir as exigências de certificação, realmente é preciso que você acredite muito no trabalho que se faz. A gente costuma dizer que para ser agricultor orgânico é um namoro, para ser agricultor biodinâmico é um efetivo casamento, que você se casa com um compromisso de práticas que são muito importantes, mas são complexas no sentido de que exigem do agricultor um compromisso realmente fiel. Eh, bom, vocês lá aproveitam tudo da fruta, né? A flor, né, e conta como é que é esse aproveitamento e que tipo de produtos isso gera, né? Uma das principais finalidades da fazenda sempre foi desenvolver com o nosso cliente uma relação de pertencimento, de conexão, de proximidade, de educação. E nesse processo educativo, nós entendemos que caberia muito e deveríamos introduzir novos produtos, todos à base de café, para que as pessoas pudessem entender que café significa muito mais do que só aquela bebida, né, Sim. preta do seu, da sua manhã, né? Então, aí nós começamos a trabalhar receitas originárias, né, dos países que primeiro consumiram o café, né, e nós estamos falando aí do Oriente Médio. Então nós trouxemos para a fazenda uma receita iemenita à base de casca de café com especiarias, né. É um manejo muito especial, porque não é qualquer casca, né, é Sim. realmente uma colheita muito seletiva, o fruto ideal, um processo muito equilibrado, e também resolvemos fazer o mesmo com a flor. A flor do café, que é o início da vida do fruto do café, ela não só representa o início da vida para o fruto do café, mas ela representa um potencial de bebida maravilhoso. Então, tem notas de mel, se assemelha ao jasmim, tem um aroma maravilhoso e com muitas propriedades medicinais. Há, inclusive, em vigência uma pesquisa em curso da Universidade do Rio de Janeiro, UERJ, com a Universidade de Porto, em Portugal. Me parece que até a Universidade Federal do Espírito Santo está nesse processo de pesquisa nós resolvemos trazer esse produto como uma novidade e queremos, inclusive, ter apoio desses pesquisadores, porque a fazenda já desenvolve esse trabalho. E qual a importância disso, você pode me perguntar. A importância disso é que a gente empreste para o café a dignidade que o café tem, né? O café é uma planta perene. Hoje nós temos na fazenda plantas com mais de 50 anos em plena produção. E por que isso é relevante? Porque na agricultura e na cafeicultura extensiva, de monocultura, que se busca alta produtividade, né, com o sistema convencional, as lavouras elas são arrancadas com 7 anos de vida. Isso significa você transformar uma planta perene numa alface. E nisso você já desrespeita o sentido daquela vida, porque o sentido do café e o propósito dele é um arbusto e ser longevo. Na fazenda nós respeitamos isso. Então nós respeitamos a planta, a aptidão dela, ou seja, o tempo longo de vida dela. Acreditamos que com isso, de acordo com a biodinâmica, nós entregamos um café também com uma qualidade de levar informações regenerativas e saudáveis para o nosso consumidor muito maiores, porque é uma planta inteira, né, Sim. plenamente conectada, muito enraizada, realmente presente aí naquele espaço. E quando a gente traz outros produtos, todos à base de café, como o chá da casca, né, o chá da flor, a gente respeita ainda mais aquela vida e diz: olha, pessoas, por favor, entendam o café, apoiem produtores regenerativos e passem a assumir um compromisso de mudarem positivamente o mundo para si, para a família e para a posteridade. Porque é impossível dizer de uma construção de saúde se nós não nos preocupamos com o alimento que nós colocamos em nossa mesa, e café é um alimento. Tem uma fazenda
regenerativo, né, o café biodinâmico, mas e o preço do café? De que forma isso impacta aí no negócio de vocês? Essa é uma excelente pergunta. Ah, quando nós trabalhamos, né, com produtos diferenciados, com manejos diferenciados, inclusive com, volumes de produção Diferente. diferenciados, porque nós Você não pode dar um exemplo atingimos. só para as pessoas entenderem, o que seria uma produção de um café, eh, que é vendido o grão cru que é vendido para fazer, sei lá, um café solúvel, e a produção do café de vocês para gerar estes produtos, porque deve ser uma diferença enorme. Sim, a diferença ela é muito grande, desde pessoal envolvido, na fazenda todo o processo é manual, então nós empregamos pessoas, né, Uhum. e o processo ele é 100% manual, desde o manejo no campo, poda, desbrota, nutrição para o solo, até a colheita, Uhum. 100% manual. Num trabalho convencional, você elimina muitas dessas etapas, porque, exemplo, nós não trabalhamos com agrotóxicos. Uhum. Então, como nós controlamos a competição com o mato? Através de uma roçagem mecânica. Então, numa área, eu preciso que os nossos colaboradores, né? Nós chamamos colaboradores porque Uhum. são amigos, trabalham com a fazenda, trabalham Sim. conosco, né? Fazem parte da família da fazenda. Eles voltam numa mesma área. Vamos dar um exemplo, uma área de 100 metros, apenas para exemplificação, 8 vezes no ano. Se nós utilizássemos um agrotóxico uma vez ao ano. Uhum. Então você imagina os custos envolvidos são maiores, Sim. né, por isso é impossível que se reflita exatamente no mesmo preço. Mas nós temos uma preocupação muito grande com quem pode comprar, e nós queremos alargar a fileira de quem pode comprar. Por isso, por uma questão de consciência, Uhum. nós procuramos equilibrar uma política de preço que permita à fazenda seguir com o trabalho, mas também permita que um número maior de pessoas possam comprar o nosso café. Nós exportamos sim, já exportamos para o Chile, exportamos para a Alemanha, já exportamos para o mercado, de países árabes, né, mas, nosso principal objetivo, e a gente tem trabalhado muito nisso, é focar no mercado interno, que é o contrário do que se diz: "O bom precisa ficar aqui". Uhum. Você imagina, como nós podemos entender que vamos construir uma agricultura que se orgulhe de si, se continuarmos com essa mentalidade colonialista? O que é bom vai Ai, para fora e o que uhum. é ruim fica aqui. Então, as pessoas, o Brasil merece o que é bom e nós queremos entregar o melhor para a população brasileira. E quem é o cliente que busca o seu produto? Qual o perfil dessa pessoa? E de que forma vocês querem, vocês trabalham, né, para que mais pessoas entendam a dinâmica, né, o processo de produção de vocês e passem também a consumir, né? Os nossos consumidores vão desde profissionais de saúde, ou profissionais que trabalham com saúde de alguma forma, né, pessoas ligadas ao esporte, e também, o que eu posso dizer, pessoas comuns como eu, né, eu me considero uma pessoa comum, né, apesar de ser agricultora e advogada, eu sou uma pessoa comum, né, então são pessoas que, estão preocupadas realmente com o que elas consomem e mais, elas estão interessadas em apoiar práticas positivas, porque todo ato de compra é um ato de apoio. Uhum. Né? Quando nós compramos algo sem consciência e sem nos preocuparmos com a origem, nós apoiamos aquela atividade. Quando nós compramos um café, um suco de laranja, uma batata, entendendo de onde aquele produto saiu, como foi produzido, aí nós estamos realmente interessados em sermos acionistas do bem, né. E a agricultura regenerativa, para que a gente possa engrossar a fileira de agricultores que aceitem essa bandeira de verdade, nós precisamos de consumidores conscientes, porque Uhum. quem pode mudar o sentido, né, e o rumo do nosso planeta, de um planeta que tem sofrido tantas alterações, para um planeta com um pouco mais, né, de equilíbrio entre os seres que vivem aqui, é o consumidor. O consumidor tem um poder absurdo nas mãos. E a fazenda tem feito esse trabalho de dialogar com o consumidor para que ele entenda que ele merece o melhor. E se ele acredita que ele merece o melhor, ele acredita que pode entregar o melhor para mais alguém, para os seus pais, seus irmãos, seus filhos, né? E entregar que ele pode deixar um mundo melhor. Esse é o trabalho, deixar para a posteridade um mundo melhor. E vocês são a única fazenda regenerativa que atua com café aqui no estado? De café robusta, sim. Somos a única fazenda, a primeira fazenda de produção de café robusta com certificação orgânica
e com certificação biodinâmica no Brasil, e ainda somos a única fazenda no mundo que tem à disposição do consumidor final, em pacotinhos como marca, o café com agricultura biodinâmica com a certificação, Que é a Demeter. que é a Demeter, né. Bom, qual que para além do que da produtividade, né, para além da comunidade, qual que você acha que vai ser o maior legado que a fazenda Giori vai deixar para o Espírito Santo, né, para a região onde ela atua? Eu acredito que o nosso maior legado é inspirar nas pessoas o desejo de superar dificuldades, não acreditar em tabus, né, e a crença de que quando nós desenvolvemos o nosso trabalho de uma forma que entendemos que ali está a nossa alegria, aí está a nossa bênção, né, aí está a nossa fé, né, Deus abre portas onde nós não imaginávamos que elas existiam antes. Então a finalidade da fazenda é emprestar dignidade para o agricultor, todo ele. Nós somos agricultores, como eu falei, eu sou advogada, mas eu sou filha de agricultores, sou filha de cafeicultores, nasci numa fazenda de café, me orgulho profundamente disso, e o nosso desejo é inspirarmos outros a conseguirem fazer o mesmo caminho, e o o legado, quando ele é uma intenção de transmitir afeto, transmitir sentido de vida, propósito, ele é extremamente bonito, né. Rudolf Stein dizia o seguinte, que é a obrigação da humanidade permitir que se construam pessoas capazes de, por si mesmas, descobrirem o seu sentido de vida e o seu propósito. Acho que o propósito de todo ser humano nessa terra, né, é assemelhar-se àquela mensagem de Deus, a mensagem de Cristo, de faça pelo outro aquilo que gostaria de ser feito, que fosse feito para você mesmo, né. Então, eu quero tomar o melhor café, eu quero oferecer o melhor café. Eu quero ter um mundo que seja sadio, eu preciso trabalhar para que esse mundo seja sadio. É por isso que a gente convida, eu tomo esse espaço de novo para convidar as pessoas a apoiarem a Fazenda Diori, a assumirem também como profissão de fé a nossa missão como seres humanos de trazermos para este mundo um espaço de seriedade, de amor, de compaixão, né, de efetiva justiça. É assim que a gente consegue uma justiça social, quando nós entendemos que todos nós somos muito ligados e o que a gente faz tem reflexo no outro. Bom, e para encerrar, quais são as novidades, né, em projetos, expansão? A Fazenda Giori, agora nesse primeiro semestre, em 2026, já tem novidade aí? Temos sim. Para esse mês a gente está muito feliz com o trabalho que a Fazenda Diori tem desenvolvido em parceria com a Flona, que é a Floresta Nacional de Pacotuba, com o apoio importantíssimo do Sebrae de desenvolvimento do turismo na nossa região, que é a região de Pacotuba, em Cachoeira de Itapemirim. A fazenda abraçou isso, porque nós já recebíamos visitantes, né, especialmente visitantes estrangeiros, para conhecerem o nosso manejo, nossas práticas, conhecerem o café que eles compravam, né. Muito curioso, né, para Exatamente. as E agora a pessoas. gente tem a oportunidade de desenvolver uma rota turística, né, e deixarmos a fazenda mais próxima dos nossos clientes e também deixarmos os nossos clientes mais próximos da comunidade, porque nós temos uma comunidade muito bonita e que precisa ser conhecida. Então a gente tem esse projeto para 2026 e queremos que ele dê muito certo. Então você já tem uma experiência com turismo, vocês já têm uma experiência com turismo de Sim, experiência? a gente chama realmente um turismo de experiência, porque ele é muito autêntico, é muito diverso do que o turista vai encontrar no outro lugar. Primeiro, ele é recebido com um brunch 100% orgânico, produtos da fazenda, o que a fazenda não produz, adquire de outros produtores orgânicos do Brasil todo, né. E depois ele é levado para, uma trilha entre no cafezal, né, a floresta, o meliponário, né, o apiário com mais cuidado, né, porque as aves são um pouco Sim. mais agressivas, né, o conhecer o nosso manejo, a integração com os animais, a como nós produzimos os nossos insumos, né, a entender a musicoterapia, a experiência do galpão, né, também às vezes quando dá tempo, né, porque a atividade é sempre muito e cada momento a gente muda muito, porque entendemos a necessidade e entendemos o perfil de cada pessoa que nos visita, o que ela mais busca, o que ela mais tem interesse de conhecer, de entender. Até a prática biodinâmica, né, a experiência de você, entender como os preparados biodinâmicos são feitos, por que Sim. nós usamos o cristal, né.
para nutrir o café, o porquê da homeopatia. Então é muito diverso, realmente é um turismo de experiência e um turismo de educação, porque o nosso visitante sai de lá muito amigo da fazenda, entendendo realmente o que a gente faz. Bacana. Conceição, muito obrigada por ter aceitado participar, agradeço muito pela sua presença. Eu que agradeço e realmente a você, Amanda, agradeço as pessoas que nos ouvem, né, e eu peço a todas as pessoas que apoiem, né, práticas orgânicas, biodinâmicas, regenerativas da Fazenda Diori e de outros produtores e que busquem para entender o que é a Floresta Nacional de Pacatuba, né, qual que é a nossa região, Pacatuba, que realmente façam essa imersão e que lembrem-se sempre, quem pode mudar muito o mundo é o consumidor, porque quando o consumidor se torna consciente do poder que ele tem em mãos, o que ele transforma é magnífico e a gente espera contar com essa força e esse poder consciente de vocês. Obrigada. Para você que está nos acompanhando e quer saber mais informações como essa e outras, acesse esbrasil.com.br, nos siga também em nossas redes sociais e até a próxima.